Ontem, no Museu da Imagem e do Som de Campinas, aconteceu uma reunião para discutir a formação de um Conselho de Cultura local. Embora não haja uma relação direta com o assunto, posso dizer que foi o mais avançado debate que já participei até agora, desde que começaram as grandes manifestações. Autogestão, horizontalidade, crítica à democracia representativa, conselho eram algumas das palavras comuns, junto à constante referência ao que está acontecendo nas ruas. O MIS, abandonado há anos pelo poder público, sobrevive graças ao esforço de seus trabalhadores e da participação da sociedade civil, através de diferentes coletivos que ajudam a promover as atividades. As cerca de 70 pessoas que passaram por lá ontem refletem um perfil que tenho percebido em muitos lugares. As pessoas estão com mais gana, vontade de mudar, pensar, se organizar, criticar, confrontar, transformar. Discussões sobre política estão em cada esquina, bar, banca de jornal. Ao final, uma fala emocionou a todos. Oreste Toledo, professor de História, antigo funcionário do MIS e grande influência de diferentes gerações, fez um discurso que falava também sobre o Conselho, mas ia mais longe, refletindo sobre todo o nosso momento histórico e indo além. Posso falar? Bem, eu estava hesitando muito aqui, queria falar, porque me cabe uma tarefa muito difícil. E eu não posso ser omisso, e talvez eu não esteja à altura dessa tarefa. Mas eu tenho que ser a voz, pelo menos de uma pessoa ausente. E quase o MIS teve o nome dessa pessoa. Que é o seguinte, não sei se eu consigo. Olha, essa questão, né, da fazer a assembleia, a existência do MIS, eu acho que é uma questão que vai além do que a vista alcança e tem uma questão estratégica. Ou seja, do ponto de vista simbólico, até emblemático, microscópico, apontar para um outro horizonte possível da organização da sociedade e da relação com o Estado. Que nós estamos falando em autogestão. Nós não estamos falando, creio eu, que seja apenas a legitimidade do Estado que aí existe. Quando as pessoas se propõem a se reunir a essa hora da noite para discutir o assunto que nós estamos discutindo, é a história que nós estamos fazendo. Porque outros homens e mulheres deram a sua vida e até morreram para que nós pudéssemos estar aqui. Quer dizer, não é apenas, e já é uma grande coisa, né? Apenas o Museu da Imagem do Som. Não é apenas um conselho, apenas uma assembleia. Nós estamos aqui numa dimensão histórica que une o passado com o futuro, acreditando na possibilidade de um outro mundo. Não sei se é exagero meu, mas eu sinto aqui experiências históricas, como a Comuna de Paris, como os sovietes, como a Revolução Espanhola. Porque o que estamos fazendo aqui vai além dos limites da legalidade dessa democracia burguesa, que é na verdade uma ditadura do capital sobre o trabalho. Porque nós estamos aqui fazendo a história. Eu acho que quando a gente tem essa perspectiva, adquire uma dimensão muito maior. Estamos aqui fazendo a história.
Por isso que eu acho que a ideia da Assembleia e Conselho, eu me sinto mais à vontade em falar em comitê. Porque isso é uma revolução, isso é algo revolucionário. E a gente tem que ter consciência disso. Porque, se não tivermos firmeza ideológica, talvez eu não seja nem a pessoa certa para falar isso, porque há muitas fraquezas na minha biografia. Mas ceder à cooptação, ceder à tentação do poder, ceder, se apropriar de bens materiais, isso nunca, jamais. Se não tivermos firmeza ideológica, se não tivermos clareza, que é a revolução que nós estamos fazendo, porque chegamos além da democracia burguesa, além do capitalismo, se não tivermos essa clareza, esse conselho será o que a Sônia falou, cooptado. Se ficarmos no individualismo, no particularismo, na competição, sem ter uma dimensão histórica e sem ter um projeto histórico, nem por má fé, porque eu vi muitos se perderem pelo caminho. E há muitos mortos entre nós. Tenho amigos que morreram, torturados durante a ditadura militar, mas escreveram com o seu próprio sangue na parede: esse sangue será vingado. Vocês aqui estão vingando. Fico muito satisfeito de ver tantos jovens aqui. Se nós não tivermos essa clareza ideológica e vamos para construir esse Conselho do MIS, nós temos que ler a Guerra Civil na França, do Comuna de Paris, e ler Bakunin, e ler Marx, e ler Gramsci. Nós temos que preparar da mais poderosa arma, que é a cabeça pensante, porque aí não cairemos no campo da sereia, não seremos cooptados, institucionalizados, outra palavra, desviar a luta de classe para o parlamento. E isso é colocar a história aqui. Vocês me desculpem de falar assim, mas é isso que me mantém vivo. E esse é o Museu da Imagem e do Som, que é a minha vida, e eu acredito nele. Como disse, eu com certeza eu não estou à altura de colocar com clareza. Falo mais pela emoção, e talvez isso obscureça um pouco a clareza das minhas ideias. Mas eu vejo assim uma coerência total entre ler e discutir a Comuna de Paris e ler e discutir Estatuto dos Museus, discutir políticas públicas de cultura. Eu acho que uma coisa sem a outra é perigosa, que pode fazer com que a gente seja envolvido pelo poder, e o poder é muito insinuoso. Ainda mais numa democracia liberal burguesa. Às vezes a cooptação causa mais dano do que a repressão. O inimigo é claro, você enfrenta. Não é fácil. O que vocês estão dispostos aqui a fazer não é fácil. E eu falei em nome de um ausente, mas é também o que eu penso, e por honestidade intelectual, não posso enganá-los. Não posso dizer para vocês que eu estou defendendo a democracia liberal burguesa e que acredito nesse liberalismo. Até porque vocês vão ver na prática, essa é a questão, o orçamento, o dinheiro, porque pode-se discutir tudo, mas não se mexe no orçamento, porque sem dinheiro, o dinheiro é nosso, o dinheiro é do povo, o dinheiro é de vocês. Sem dotação orçamentária, sem orçamento, vai discutir o quê? Senão fica como no Brasil, Banco Central blindado, discute tudo, mas o modelo econômico é intacto, mantém-se a mesma estrutura de favorecer a facção hegemônica do capital financeiro. Sem discutir essas questões, a gente perde-se no caminho. Bem, como eu disse no início, perdoe-me
o tom panfletário e assumir conscientemente o vanguardismo. Às vezes me cabe essa dura tarefa. Preferia que não precisasse fazer isso.